Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia, né? Uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, amém? Estamos aqui com essa riquíssima oportunidade e com mais uma palavra de Deus, amém? Já vou estar abrindo aqui, louvado seja o nome do Senhor, em Deuteronômio capítulo 4. O assunto de hoje será sobre idolatria, um mal muito terrível. Por quê? Porque a idolatria, além de tantas coisas que ela é e que ela gera, ela também é ingratidão, uma grande ingratidão contra Deus. Por quê? Porque quem fez o mundo? Deus. Quem formou o homem? Deus. Quem sustenta o mundo? Deus. A todos? Deus. Quem se sacrificou por nós? Deus, dando o próprio Filho, um grande sacrifício. Quem enfrentou tantas situações aqui, vencendo a morte, vencendo o mal, o inferno? Deus, o Cristo vivo. Então, por que nos voltarmos para outras entidades, para outros nomes, né? Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós encontramos Deus ele dizendo, olha, em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Debaixo da terra, debaixo do céu, nesta terra, aliás, não existe outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Atos 4, 12. Em Filipenses capítulo 2, ele começa dizendo no versículo 9, 10 e 11, que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, e ao som do nome de Jesus se dobra todo o joelho de quem? Dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão embaixo da terra. Os que estão embaixo da terra, meus amados, são os mortos, porque quem morre desce às câmaras mais profundas da terra, tá? Para o mundo espiritual que se encontra lá, e também anjos caídos, demônios também, que estão lá no reino das trevas, se dobra também ao som do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é poderoso, só Jesus é o Senhor. Ele é o Deus glorioso. Lembra de Mateus 28? Quando ele diz, olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, todo. Então não sobrou poder para ninguém, o poder é dele. Ele é o Senhor, ele é maravilhoso. Então, idolatria é uma ingratidão, por quê? Porque depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que Deus ofereceu, a pessoa confiar em outros, achar que existe outros, ou outro meio de salvação, um outro meio, né, de socorro. Meu Deus, eu levo meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? Ah, vem dos montes, né? Vem de fulano, de ciclano, vem de Beltrano. Vem de quem? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É isso que Deus nos ensina, amém? Estamos hoje aqui para refletir um pouquinho sobre isso e saber que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tanto na Antiga como na Nova Aliança, no Primeiro e no Segundo Testamento, não é o Antigo, é o Primeiro, porque o Testamento não se anula. Então, no Primeiro Testamento, que só tinha como herdeiro Israel, está falando sobre idolatria. O Segundo Testamento, que inclui os gentios, também está falando sobre idolatria, porque é um pecado terrível. Então, já no Novo, aliás, na Primeira Aliança, né? Primeiro Testamento, diz assim no versículo 15, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 15 até o versículo 19. Olha o que diz. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não vistes figura nenhuma, portanto, ficai muito atentos. Olha, no dia que Deus falou e vocês ouviram a voz de Deus, vocês olharam e só ouviram uma voz, vocês não viram figura nenhuma. Vocês só ouviram a voz, vocês não viram figura de nada. Então vocês tenham cuidado, fiquem atentos. Versículo 16. Para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Não se corrompa fazendo imagem de figura, de homem ou de mulher. Mas fulano foi bom na terra. Fulano foi muito bom, então agora ele foi canonizado, então ele intercede por nós. Veja, quando um homem chamou o próprio Filho de Deus, Jesus, de bom, por ele se encontrar no corpo terreno,
Ele disse, quem é bom? E aí ele fala quem é bom, ele diz, olha, um só é bom, que é Deus, ele sim é bom. Se Jesus disse isso, como é que vamos chamar outras pessoas de pessoas boas? Se Jesus não quis receber o título para ele, transferiu para Deus, como é que vamos agora lançar esse título de bondade sobre aqueles que foram antes de nós? Como se eles morressem, tivessem feito muito bem, e agora Deus os ouve ainda hoje, porque eles intercedem por nós. Seria uma incoerência, isso é uma ingratidão. Por quê? Porque para que eles nos ouvissem, eles precisariam estar aqui. E se ainda lá eles nos ouvissem, eles necessitariam de algo que Deus tem, só Deus tem. É um atributo, a onisciência, saber, e a onipresença está em todos os lugares. Eles não conseguem estar, nenhum anjo consegue estar. Então, é uma coisa incoerente. Então, é por isso que ele diz, versículo 16, para que não vos corrompais fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo de figura, de homem ou de mulher. Então, é corrupção. Quando uma pessoa se atém à fabricação de um ídolo, trazendo à memória alguém, para que influencie outras pessoas, dizendo que aquele ídolo, que aquela pessoa que partiu hoje nos ouve, intercede por nós, Deus chama isso de loucura, de corrupção. Versículo 17, ele proíbe também de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa nos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que está nas águas que estão debaixo da terra. E para não acontecer que, quando levantares os teus olhos aos céus, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, não sejais seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Então Deus aqui proibiu fazer imagem de homem, de mulher, de animal terrestre, de animal alado, de animal marinho. Olha, de seres que estão debaixo da terra, não podemos fazer. Quem está debaixo da terra? Pessoas que morreram. Estão debaixo da terra, porque quando Jesus ele morreu como homem, ele desceu, o que está escrito é que ele desceu à mansão dos mortos. Pedro, em suas epístolas, ele escreve dizendo que Jesus foi às partes mais baixas da terra, quando ele morreu. Seu espírito, sua alma, aliás, seu espírito tornou para Deus, sua alma foi. Quando ele ressuscitou, aí sim, ele subiu, aí ele ascendeu aos céus, depois da ressurreição, não antes. Então quem morre desce. Então imagem de quem está morto, imagem de demônios, você vê aí gárgulas, você vê outras coisas aí, pessoas aí, orixás, essas coisas, as pessoas fazem imagem. E Deus diz, não farás. Por que não farás? Porque você não viu Deus para saber como é Deus, então não faça. No capítulo 5 de Deuteronômio, no versículo 8, Deus diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não vai. Temos 3 reinos hoje operantes. O céu, reino de Deus, tudo é de Deus, mas o céu onde Deus se encontra assentado, a terra onde está o reino dos homens, e embaixo da terra onde está o Hades, o mundo dos espíritos. Então ele fala, não faça imagem, não faça para ti, porque isso é uma desobediência, é uma ingratidão, é uma desobediência, é uma inlucidez, essas coisas, porque não é verdade, é mentira. Então vamos acreditar em mentira. Por quê? Porque alguém fez. Olha, no capítulo 20 de o Êxodo, capítulo 20 também, porque aqui no capítulo 5 de Deuteronômio fala dos 10 mandamentos também. No capítulo 20 de o Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, onde se encontra os 10 mandamentos, também está escrito a mesma coisa. Está escrito assim, ó, versículo 2: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3:
não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus. Agora falando dos céus, não só os céus. Existe uma diferença. Nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O ato de fabricar um ídolo é declarar um ódio contra Deus. É isto que está escrito. Porque ele vai agora lançar uma situação difícil sobre os filhos de quem pratica essas coisas. Então, olha o que está escrito aqui. Quem pratica o ato de fabricar ídolos é porque odeia a Deus. Eu não odeio Deus. Não, na sua consciência você não odeia Deus, claramente. Mas nas suas ações e na concepção de Deus, odeia sim. Então, precisamos fazer o quê? Fugir dessas coisas, acreditar em Deus. Mas isso aí você está falando uma Bíblia de crente. Não é Bíblia de crente não. Crente não tem Bíblia, espírita não tem Bíblia, católico não tem Bíblia, seja romano, seja anglicano, não tem Bíblia. Homem não tem Bíblia, religiões não tem Bíblia. A Bíblia não é de nenhuma das religiões, a Bíblia pertence a Deus. A Bíblia é a palavra do Deus vivo, do Deus poderoso, enviada a todo o homem nos quatro cantos da terra. Não é de ninguém, é de Deus. E é Deus que falou. Aquele que crê, não crê em nós que falamos, crê em Deus. E aquele que não crê, não deixa de crer em nós que falamos, mas deixa de crer em Deus que enviou a sua palavra. Por isso é importante, amados, se ater. Olha, mas veja bem, mas espera lá, mas Deus mandou Moisés fazer querubim. Só que no versículo aqui que li para vocês, no versículo 4 de Deuteronômio, ele diz, não farás para ti. No capítulo 5, aliás, no capítulo 20 de o Êxodo, versículo 4, não farás para ti. No capítulo também 5 de Deuteronômio, versículo 8, está escrito, não farás para ti, imagem, não farás para ti. Mas Deus mandou sim fazer imagem sim de querubim. Mandou, mas é o que está escrito aqui em o Êxodo 25. O Êxodo 25. Ele diz assim, então farás para mim. Para mim, é diferente. O Êxodo 25. Olha, versículo 8. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis. Assim me fareis. Então, Deus fala assim, eu vou te mostrar o que você vai fazer. E você não vai fazer diferente, você vai fazer conforme o modelo. Então Deus leva Moisés no monte e mostra o tabernáculo no céu. E mostra o castiçal. E mostra a mesa da propiciação. E mostra a arca, uma arca da aliança. E vai mostrando. Então Moisés tem que fazer igual. Ele não pode fazer menos, ele não pode fazer mais, tem que fazer igual. E o ato de Deus mandar fazer o querubim é porque Deus está entronizado entre os querubins. É para demonstrar a glória e a grandeza de Deus. E o povo de Deus nunca teve acesso à arca. O povo de Deus nunca orou a um querubim. O povo de Deus nunca pediu a um querubim por intercessão. Quem intercedia pelo povo era o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Deus, ele representava uma outra pessoa. Ele representava quem? A Jesus Cristo, que hoje é o nosso sumo sacerdote, literalmente assentado à destra de Deus, e ainda assim pela ordem de Melquisedeque. Então veja bem uma coisa é Deus falar, não farás para ti. Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante a homem ou a mulher, ou animal, ou a anjos ou a demônios, não farás. Uma outra coisa é Deus falar, e farás para mim. A arca da aliança se encontrava no Santo dos Santos, que ninguém tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote uma vez no ano, que se prostrava diante da arca e ouvia uma voz que não vinha dos
Querubins que vinha da arca, que vinha de uma luz que brilhava sobre a arca, entre os querubins. Ele ouvia a voz de Deus, e aí ele seguia a voz de Deus. Então, quando eles iam transportar a arca com seus querubins, ninguém viu os querubins também, porque vinha primeiro o sacerdote, cobria a arca com lençóis, e depois aqueles que tinham o encargo de transportar o tabernáculo, transportavam a arca. Então eles nem sabiam como é que era o querubim, eles não tinham acesso, não era para eles, era para Deus. Farás para mim. Se Deus for farás para mim, façamos. Se Deus falar, não farás para ti, não façamos. E a questão de fabricação de ídolos, Deus disse, não farás. Porque, meu amado, o problema é na desobediência. Como vai desobedecer Deus e ter paz? Aí você fala, vem cá, mas existiu uma outra situação. E quanto à estátua que Moisés ouviu de Deus, farás uma estátua, uma serpente de bronze. Por quê? Por que a serpente de bronze foi construída? Foi para a glória de Deus? Foi por alegria de Deus ou foi por tristeza de Deus? Quero te dizer que foi por tristeza de Deus e por ira de Deus. Tá? Então veja bem uma coisa. Deus havia levado o povo para o deserto. O povo está andando e vai andar durante 40 anos no deserto. E Deus deu um pão que descia do céu, um maná que descia do céu, que eles faziam bolos, eles comiam. Só que o povo ali começou a detestar. Eles começaram a detestar esse pão. O pão de Deus, eles começaram a detestar. O pão que representava Jesus, eles começaram a detestar. Eles começaram a ter vontade de comer carne. E aí ele chama o pão de Deus de miserável. Ah, não quero mais comer esse pão miserável. E Deus se irou com isso. E com isso Deus mandou serpentes para matá-los. E eles iam sendo picados pela serpente e iam morrendo. E aí eles entenderam que foi por conta do que ele falou. Eles começaram a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. E Moisés disse para Moisés, e Deus disse para Moisés, o Senhor disse para Moisés, vai lá e faz uma serpente de bronze bem alta e levanta no deserto. Todo aquele que for mordido e olhar para a serpente vai viver. Qual foi o mandamento de Deus? Fazer serpente. Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Porque aquela serpente não representava Deus não, meu caro. Aquela serpente nunca representou Deus. Serpente não representa coisa boa. O inimigo usou a serpente no deserto, no paraíso. Tá? No Egito a serpente é cultuada. Amém? Lá em Apocalipse é a antiga serpente que cresceu, se tornou dragão. A serpente simboliza o mal. A serpente nunca representou Deus ali no deserto. A serpente representava a maldade do coração daquele povo que chamou o pão de Deus de miserável. E quando eles olhavam para a serpente, eles se sentiam culpados. Quando eles se sentiam culpados, eles se arrependiam. E quando eles se arrependiam, Deus curava eles. Mas passou-se o tempo, o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a pensar que a serpente tinha poder. Eles não se arrependiam, eles começaram a pedir coisa para aquela serpente. E olha o que aconteceu. Em 1 Reis, em 2 Reis, capítulo 18, diz assim: no terceiro ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, vou repetir o versículo, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ezequias fez o que era reto diante dos olhos de Deus, fez o que agradou Deus. O que será que Ezequias fez? Olha o versículo 4, que ele fez que agradou Deus. Removeu os altares idólatras, queimou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deram um nome para a serpente.
Eles não entendiam que aquela serpente simbolizava o mal do coração deles, que os levou a praguejar, que os levou a blasfemar do pão de Deus, do nome de Deus. Um pão que representa Cristo. E eles foram lá e pecaram. E aí, Deus fez isso para eles entenderem o pecado deles, se lembrar disso, era um memorial do mal que havia neles, para que eles mudassem, para que eles se lembrassem que estavam morrendo por conta daquilo, para eles se lembrar que Deus trata com o mal que o homem comete. Essa foi a intenção de Deus em mandar Moisés fazer a serpente. Só que quando o povo se desvirtuou, perdeu a essência, mudou a compreensão, o que aconteceu? Deus colocou no coração do rei destruir aquela serpente. E diz a palavra que Deus se agradou dele. Se aquela serpente representasse Deus, meu querido, Deus ia irar-se com ele. Mas o fato daquela serpente representar o pecado e o mal que estava no coração do povo, e o povo não entender, e começar agora a oferecer dádivas, oferecer incenso, oferecer petições ali, orações, Deus mandou destruir. Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Ele nem divide sua glória, seu poder, sua majestade com estátua não, e com imagem de escultura não. Isaías 42 fala sobre isso, meu amado. Então, olha o versículo seguinte, o 6. O que acontece? Falando de Ezequias, olha, ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O rei obedeceu, e para ele obedecer, ele teve que fazer isso, destruir a serpente, destruir os altares idólatras, de sair destruindo tudo, e compreender que só existe um Deus, só há um Deus, único e verdadeiro Deus. Amém, amados? Olha, poderíamos falar muito mais sobre isso, mas para que o vídeo não se estenda, amém? Se você desejar alguma explicação sobre alguma outra passagem, deixa aí nos comentários, amém? E vamos estar tendo o zelo de responder segundo a graça de Deus. Claro que não queremos aqui inflamar o coração de ninguém, mas queremos trazer a verdade. A verdade acima de tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E reflita no Novo Testamento, em 1 Coríntios 8, em 1 Coríntios 10, que vai falar também sobre esse assunto no Novo Testamento. Tá? Vamos aprender aqui também que não é o Velho Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não, é o primeiro e o segundo. Primeiro Testamento, quem fazia parte do testamento como herdeiros de Deus era Israel. Segundo Testamento, agora é as nações, todos aqueles que amam a Deus, que guardam seus mandamentos, que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro, esses fazem parte do povo de Deus, dos herdeiros de Deus, contidos no Novo Testamento, amém? E glorificamos a Deus por isso, e confiamos a Deus a nossa vida, e a tua vida também em oração, em nome de Jesus, para que Deus sempre te faça o bem, sempre nos faça o bem, para a glória do nome dele, amém? Deus os abençoe, até mais, louvado seja o nome do Senhor.